Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e o tema da aula hoje é Termoquímica 1. Bem-vindo ao canal. Bom, então vamos começar a falar sobre termoquímica. Termoquímica é o ramo da química que estuda a quantidade de calor liberada ou absorvida durante as reações. Então, qualquer reação que ocorra, ela vai ser ou por absorção de energia ou por liberação de energia. Se a quantidade de energia for ficar a mesma, não vai acontecer nada. Por quê? A tendência das reações é elas ocorrerem quando ganham energia ou quando elas liberam energia para o ambiente. Tipos de transformações. Temos aí dois tipos. As endotérmicas, ou seja, entra calor, absorve calor para acontecer. Então, eu tenho o nitrogênio mais oxigênio gasoso, mais 43 kcal, formando 2NO. Então, nosso processo aqui, ó, a gente percebe que entrou no lado dos reagentes energia. Então, é um processo endotérmico. Do outro lado, nós temos um processo exotérmico, ou seja, que libera calor para o ambiente. Então, eu tenho carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Esse processo libera 94 kcal para o ambiente. Então, é um processo exotérmico, de liberação de calor. Entalpia das reações. Bom, o que é entalpia? Entalpia é a soma de todas as energias contidas no sistema químico. E esse H vem de Hess, é o cara que estudou lá sobre a quantidade de calor liberado ou absorvido numa reação. O ΔH da reação, ou seja, a diferença de entalpia, é dada pela quantidade de energia no final menos a quantidade de energia no começo. Ou seja, a quantidade de energia nos produtos menos a quantidade de energia nos reagentes. Quando a gente faz essa conta subtraindo a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, se o ΔH der positivo, tá? Maior que zero, a gente cortando aqui a gente tem 7, então maior que zero, é uma reação endotérmica, ou seja, absorveu. Ela ganhou energia para acontecer. Se o ΔH der menor que zero, cortando aqui eu tenho 4, eu vou ter uma reação exotérmica. É uma reação que libera calor para o ambiente. Se ela libera calor para o ambiente, a energia que está nos reagentes e nos produtos já mudou, né? Já tem menos energia no produto final do que tinha nos reagentes. Graficamente, a gente tem esses dois tipos aqui. Uma reação endotérmica, a quantidade de energia no reagente é menor do que nos produtos, e essa é a quantidade, esse é o ΔH da reação. Por quê? Ele tinha uma quantidade de energia menor, agora os produtos têm uma quantidade de energia maior, ou seja, absorveu a energia do processo. Esse gráfico já é de uma reação exotérmica. Então, nos reagentes eu tinha mais energia. Agora, nos produtos, eu tenho menos energia. Então, o que aconteceu? Como Lavoisier dizia que no mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a energia também. Essa energia que não está mais no produto foi liberada para o ambiente. Então, essa é uma reação exotérmica, que liberou calor. Equação termoquímica. A equação termoquímica indica a variação de entalpia associada à reação química. Então, o que a gente vai olhar? A quantidade de reagentes e a quantidade de produtos, tá? O calor da reação, o ΔH, o estado físico dos reagentes e dos produtos, a temperatura e a pressão do sistema. Um exemplo, carbono mais O2, carbono está na forma de grafite, então está sólido. Oxigênio, gasoso, formando CO2 gasoso. O ΔH da reação é menos 94,0 kcal a 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão, temperatura ambiente 25 graus. Então, essa reação ela deu menor que zero. Então, essa reação é uma reação exotérmica, está liberando calor para o ambiente. Se a gente for fazer a interpretação da equação, vai ficar assim. Um mol de carbono grafite sólido reage com um mol de oxigênio gasoso, que forma um mol de dióxido de carbono, liberando 94 kcal a 25 graus Celsius em uma atmosfera. Então, essa é a leitura da equação termoquímica. Vamos fazer um exemplo de aplicação. Então, vamos pegar o texto. Os catalisadores são dispositivos anti-poluição existentes na maioria dos carros produzidos atualmente pelas indústrias automobilísticas. Os catalisadores absorvem as moléculas dos gases poluentes, facilitando a formação do complexo ativado, e com isso,
acelera a oxidação de monóxido de carbono em hidrocarbonetos e a decomposição de óxido de nitrogênio formados. Entre as diversas reações que ocorrem em um catalisador, uma das importantes é CO gasoso, monóxido de carbono, mais meio O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Então, eu estou transformando o monóxido de carbono, que é um gás prejudicial ao organismo humano, porque interage com a hemoglobina do sangue, impedindo que o oxigênio entre, em um gás carbônico que é inerte, não vai fazer problema nenhum, não vai trazer problema nenhum para o meu organismo. Então, eu tenho duas reações aqui. Conhecendo as seguintes equações termoquímicas e a variação do ΔH, determine a variação da entalpia na reação de combustão do monóxido de carbono em kcal por mol. Então, primeira equação eu tenho grafite, que é carbono, mais oxigênio formando monóxido de carbono, que é o veneno que eu falei. Isso aqui é um processo que libera 26 kcal. Eu tenho uma outra reação, que é o carbono, grafite, mais O2, formando CO2 com ΔH de menos 94 kcal. A reação de formação do monóxido de carbono acontece quando falta oxigênio no sistema. Então, quando nós vemos, por exemplo, o casal ficou namorando na garagem e de repente desmaiou. Ou, por exemplo, uma pessoa foi tomar banho e era aquecedor a gás e a pessoa desmaiou no banho. Por quê? Porque faltou oxigênio. Faltou oxigênio, começa a produzir monóxido de carbono. E o monóxido de carbono ele não transporta oxigênio para o cérebro. Então, o que vai acontecer? Vai faltar oxigênio, seu corpo vai desmaiar, vai entrar em stand-by para você. Esse stand-by vai diminuir o consumo de oxigênio para você manter as funções vitais. Ele quer que calcule o ΔH da equação. Então, a gente vai ter que chegar nessa equação aqui, partindo das duas equações que nós temos. Então, essa é a equação global, é a equação que a gente tem que chegar, partindo dessas duas. Se eu observar, aqui a reação começa com o reagente monóxido de carbono. Aqui, o monóxido de carbono está no produto. Se ele está no produto e não está no reagente, e não bate a equação, eu preciso fazer o quê? Inverter essa reação. Quando eu inverto essa reação, esse sinal que é negativo vai virar positivo, porque a reação não vai ser mais exotérmica, vai ser endotérmica. Agora eu vou dar uma olhada na de baixo. Na de baixo está batendo o produto formado aqui é o CO2, o produto formado aqui é CO2. Então essa daqui eu vou manter. Então, aqui eu vou manter, eu não mexo nada, deixo o ΔH do jeito que está. Aqui eu vou inverter, eu vou reescrever ela de forma contrária. O que é produto aqui vai virar reagente aqui. E o ΔH vai ser invertido. Se está menos 26, vai se voltar mais 26. Então, vai ficar assim. CO vai formar carbono grafite mais meio O2 e o ΔH mais 26 kcal. Ou seja, inverti o sinal aqui, inverti a sequência. O CO, que era produto, virou reagente. O C mais o O2, que era reagente, virou produto. E a outra eu vou reescrever. Carbono mais grafite mais O2, formando CO2 com ΔH de menos 94. Agora eu vou cortar o que tem comum. Tem carbono aqui e tem carbono aqui. Quando tem carbono antes e depois da seta, então esse aqui está depois da reação e esse está antes da reação, eu posso cortar. Cortar esse com esse. Então ele não vai aparecer na reação final. Aqui eu tenho meio O2 depois da reação e um O2 antes da reação. Se eu cortar, vai sobrar meio O2. Então eu vou cortar aqui esse O2, aqui tem só meio, aqui eu corto com meio, vai sobrar meio O2. Então vai ficar CO mais meio O2 formando CO2. Essa equação aqui tem que dar igualzinha a essa daqui. Então, CO gasoso mais meio O2 gasoso formando CO2. Deu certinha? Tá certa a reação. Agora eu vou calcular o ΔH. Aqui é só fazer a soma das duas reações. Eu tenho mais 26 e menos 94. Ou seja, eu estou devendo 94 e vou pagar 26. O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo 68, porque os sinais são diferentes, eu vou subtrair o menos 94 do mais 26.
vai dar menos 68. Isso aqui é uma somatória dos dois valores, só que como aqui era negativo, então essa reação está liberando 68 kcal de energia para o ambiente. Bom, tá sentindo a cabeça queimar aí? Né? A primeira aula de termoquímica é meio difícil, né? Mas é só a primeira aula. Depois, como Murphy diria, né? Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Termoquímica junta muitos conceitos de física e química. Por isso que essa matéria é chamada de físico-química. Então, para estudar calor, a gente tem que lembrar dos conceitos de termoquímica, que calor passa de um corpo com mais energia para um corpo com menos energia até chegar em equilíbrio. A gente precisa saber também que temperatura é grau de agitação térmica das moléculas. Então, a matéria não é fácil. Por hoje é só. Aí semana que vem, outra aula aí sobre termoquímica. Um abraço a todos. Até a próxima.